Oi, gente, eu sou a Manu da equipe 2 e hoje eu vim explicar a teoria da hidrólise. Bom, basicamente, a hidrólise salina, ela ocorre quando a gente dissolve sal na água e os íons desse sal reagem com a água, formando um ácido fraco e ou uma base fraca. Daí todo o sal, ele se desassocia na água, gerando íons que podem reagir com os íons da água, que é H+, e OH-. E agora nós vamos falar sobre os materiais que você vai utilizar no experimento. Primeiramente, você vai precisar de um recipiente transparente para você poder observar o experimento, bicarbonato de sódio, água, uma colher, e também um fio condutor que possa ser ligado a uma fonte. No caso, nós utilizamos um fio com uma tomada e uma extensão para ser observado o experimento. Bem, agora explicando um pouco sobre o nosso experimento. No nosso experimento, nós criamos uma solução de NaCl com H2O, no caso cloreto de sódio com água. Nós temos a água, H2O, que é H+, e OH-. Com tudo isso, nós obtemos que dentro da nossa solução nós temos 2 cátions e 2 ânions. Nós temos, respectivamente, os cátions H+, e N+, e os 2 ânions OH- e Cl-. Com tudo isso, quando nós começamos a conduzir uma corrente elétrica, a corrente elétrica, como nós sabemos, tem um polo positivo e um polo negativo. E, com isso, no polo positivo é atraído o Cl-, que é um dos ânions. Nós sabemos que o Cl- é o atraído por conta de uma fila de prioridade, que é uma outra regra existente dentro da química. E quando esse Cl- é atraído, ocorre uma oxidação, onde é liberado 2 elétrons, e nós temos uma equação que pode ser escrita como o seguinte: 2Cl- é transformado em Cl2 mais 2 elétrons. Já no polo negativo, quem é atraído é o H+, pela mesma razão, por conta da fila de prioridade. E onde nós podemos observar uma reação com a molécula da água, que é 2H2O mais 2 elétrons, é transformado em H2, hidrogênio, mais 2OH. E depois de todas essas reações químicas, nós temos uma final que acaba resultando em a criação de 2 moléculas gasosas e uma molécula básica, onde nós temos os 2 gases, H2, hidrogênio, e Cl2, cloro, mais o o 2NaOH, que é soda cáustica, que é a base que é gerada. Bom, agora falando sobre a pilha de Daniel. Basicamente, a pilha de Daniel recebe esse nome devido ao fato dela ter sido desenvolvida por John Frederick Daniel em 1836. Ela consiste em uma célula eletroquímica que vai estar usando a diferença de potencial para poder gerar eletricidade. Então, de um lado, a gente vai ter o eletrodo de zinco, que vai estar imerso em uma solução de íons, e também a gente vai ter do lado direito o eletrodo de cobre, que também vai estar imerso em uma solução de íons. Então, como ocorre essa reação? Basicamente, no nosso eletrodo de zinco, no nosso ánodo, ocorre uma oxidação. Já no nosso eletrodo de cobre, que seria o nosso cátodo, ocorre uma redução. E os elétrons que são liberados durante a oxidação no eletrodo de zinco, eles fluem através de um fio condutor até chegar no eletrodo de cobre, aonde ocorre a redução. E esse movimento dos elétrons acaba gerando uma corrente elétrica externa. Então, basicamente, o zinco sólido, ele entra em contato com os íons de cobre em solução e gera íons de zinco em solução mais cobre metálico, cobre sólido, como descrito na equação global. Oi, pessoal, tudo bem? Hoje eu vim aqui explicar para vocês um pouco mais sobre o funcionamento do nosso experimento. Então, a gente escolheu fazer a pilha de água sanitária. Então, para esse experimento, a gente vai estar utilizando 2 potes, água sanitária, 2 folhas de alumínio e os fios de cobre. Então, no primeiro pote, a gente vai estar colocando um pouco ali de água sanitária e ali a gente vai estar deixando a nossa primeira folha de alumínio e uma torre de fios de cobre,
que é uma torre de cobre, na verdade, né? Então ela pode ser tanto ali moedas de 5 centavos que são produzidas, né, utilizando o cobre, ou então uma mini bobina ali, um enrolado de fios de cobre para estar utilizando nessa parte. E o segundo pote a gente vai colocar água sanitária também, e nós vamos fazer a ligação dessa primeira folha de alumínio para o segundo pote. Então a gente vai conectar ali um fio condutor, né, de cobre também, e vamos estar deixando conectado ali dentro da água sanitária do segundo pote. E nesse segundo pote a gente também vai estar deixando a nossa segunda folha de alumínio. A partir disso, utilizando, né, 2 potes, 2 folhas de alumínio, a gente tem uma pilha com uma maior voltagem, né, uma maior tensão, que vai estar ali saindo em média de 1,5 volts a 2 volts, mais ou menos. Então, o alumínio vai estar sendo o nosso polo negativo, o anodo, enquanto o cobre vai estar sendo o nosso polo positivo, o cátodo. E a água sanitária vai ser a nossa solução eletrolítica, que vai permitir a passagem dos elétrons. Então, para a gente entender, né, da parte química do nosso experimento, por que ele funciona, a gente precisa lembrar que as pilhas, em geral, elas precisam de 3 elementos básicos, que seriam um polo positivo, um polo negativo e os elétrons livres. Então, o nosso experimento, ele é uma reação de oxorredução. Então, o que vai acontecer? O alumínio, ele vai ser o nosso polo negativo justamente porque ele tem o maior potencial de sofrer uma reação de oxidação. Tanto que ao longo do experimento, a gente vai observando que ele vai sofrendo a troca de cor, né? Então vai saindo daquela cor prateada, como a gente vê no dia a dia, e vai indo para uma cor mais escura, um preto ali, um marrom. E o cobre vai ser o nosso polo positivo, porque ele tem o maior potencial de sofrer uma reação de redução. Então, ao longo do experimento, a gente vê ali pedaços de cobre ficando soltos na água sanitária e etc. Então, os elétrons, eles vão seguir um caminho livremente, saindo do anodo da nossa folha de alumínio, indo em direção ao cátodo, que é nosso cobre. Então, quando está fazendo todo esse caminho dos elétrons, ali naqueles fios condutores que a gente deixou, é onde a gente vai estar conectando os terminais do nosso LED. Então, o terminal negativo do LED vai ir para o polo negativo, né, no anodo, e o terminal positivo vai até o polo positivo, do cátodo. E assim, a gente tem o ligamento do LED, né, mostrando a luz e dizendo para a gente que está funcionando tudo certinho a nossa pilha. Claro que a gente também poderia utilizar um multímetro ou um voltímetro para observar também se o funcionamento dela está ocorrendo corretamente. E é isso.